Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de chamar a doutora Suzete e a doutora Renata para compor a mesa. Agradecer a presença de todos aí nesse sábado de manhã cinzento, mas o assunto é realmente bastante importante e bastante frequente no dia a dia do médico do trabalho, né? O tema é a avaliação ocupacional da pessoa com deficiência, né? Desde a lei de cotas, onde as empresas com mais de 100 funcionários precisam compor aí no seu quadro vagas para as pessoas com deficiência, né? Isso desde 91 surgiu no dia a dia do médico do trabalho. A gente faz parte dessa inclusão social, né? Como que a gente avalia essas pessoas, como a gente enquadra elas na lei, né, nos critérios de deficiência, e como a gente faz essa inclusão no ambiente de trabalho. Então, tudo isso a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui hoje. Eu só preciso do meu script. Então, a gente vai começar com a palestra da doutora Suzete. Depois, vamos fazer uma pausa para discussão e perguntas, tá? Uns 20 a 30 minutos para discussão e perguntas. A gente faz um coffee break, volta, tem a palestra da doutora Renata e mais discussão e perguntas. Tudo bem assim? Então, doutora Suzete, por favor, ela é médica do trabalho especialista pela NANT, preceptora da residência em Medicina do Trabalho no HT e tem muita experiência sobre o tema. Bom dia a vocês. Obrigada pelo comparecimento. Está cheio? Tem bastante gente. Bonito de ver uma sala cheia de gente jovem. Agradeço à PANT, principalmente na presença da doutora Nelly, que me chamou para vir falar sobre esse tema, e que, quando eu fui convidada, eu disse, bom, eu não sei por que vocês estão me chamando, porque eu, de verdade, não estou atuando como médica do trabalho. Mas eu acho que ela percebeu, de alguma forma, que eu gosto deste tema. Não sei como, Nelly, mas me preocupa, eu tenho muito interesse em ver essas pessoas portadoras de deficiência acolhidas na sociedade, que tenham individualidade e capacidade própria, que elas consigam caminhar por conta delas. Então, eu vou fazer uma contextualização histórica para mostrar como é que a humanidade tratou os portadores de deficiência. Então, vamos ver se eu sei mexer nisso daqui, né, gente? Primeiro, como é que a gente divide a história? Isso aqui não vou dar aula de história, tá? Podem ficar tranquilos. Só para a gente tentar entender como é que os períodos foram divididos. A gente aprende isso lá no ensino fundamental, mas são 4 períodos básicos, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E esses são os períodos de cada uma. Então, como é que as sociedades viam os deficientes em cada época? Na Idade Antiga, existiam 2 tratamentos. Primeiro, eliminar o deficiente, e segundo, por causa das questões dos relacionamentos com os deuses e de gratidão, eles faziam a proteção e sustentavam esses deficientes. Todo mundo já ouviu falar como é que os espartanos faziam com as crianças que nasciam deficientes. Jogava de cima do penhasco. Era uma crueldade social. A sociedade precisava de soldado. Soldado deficiente não podia ser soldado. Para a gente é arrepiante, mas era assim que a sociedade via naquela época. Daí, lá por 462 a.C., foi escrita as primeiras leis que deram origem ao direito romano, que é o direito que embasa, basicamente, as sociedades ocidentais. E lá, na tábua número 4, ele dizia que, se uma criança nascer com defeito, deverá ser morta. Tá? Porque as crianças deformadas, elas eram um grave risco à sociedade. E davam ao pai o direito de fazer o assassinato da criança que nascia. Se a gente pensar hoje nas nossas sociedades primitivas, se uma criança nasce com algum defeito, a mãe deixa a criança à mercê e vai embora, volta. Porque precisava ter condição de sobreviver. A sociedade evoluiu, graças a Deus, né?
Então, a gente veio lá, entrou na Idade Média, o cristianismo veio junto, a visão do cristianismo já muda um pouco essa questão, as guerras não eram mais tão constantes quanto no tempo da Grécia e de Roma e de Esparta, e daí as pessoas com deficiências começaram a ser assistidas pela sociedade. Eles eram os coitados que a sociedade pagava o ônus de tê-los. Não matava mais, mas não fazia outra coisa. Só deixava dentro de casa, escondido, e mantinha. E isso eu acho que veio vindo durante muito tempo. À medida que as sociedades foram evoluindo, na Idade Moderna começou a se criar aparelhos que davam condições de algumas pessoas poderem se locomover. Cadeira de roda, muleta, colete, tudo isso melhorava a condição daquele indivíduo para que ele pudesse participar mais. Veio a época do Renascimento, que ela acontece entre o final da Idade Média e a Idade Moderna, que foi uma época super maravilhosa da humanidade, porque a evolução foi enorme. E aí começaram, então, a ter uma visão mais profissionalizante e integrativa do deficiente. Por que a gente não pode aproveitar esses indivíduos? Eles têm coisa para oferecer. Então, vocês vejam, lá no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, gente, faz muito tempo, e nós ainda estamos nos havendo com essas questões até hoje. Porque a gente deve ter lá no nosso cérebro primitivo ainda a condição de querer jogar pelo penhasco. Bom, daí veio a Revolução Industrial, começaram as empresas, as fábricas, e além de todas as questões de doença, de guerra, de malformação, existiam as mutilações causadas por acidente de trabalho. As pessoas ficavam muito mais trabalhando em conjunto, porque todo mundo conhece a história e conhece como é que foi a Revolução Industrial, né? Se tirou as pessoas do campo, cada um distribuído nas suas comunidades, e botou tudo num ambiente só. Feio, fedorento, fumacento, cheio de risco, e imagino que não acontecia nesses ambientes. E daí a sociedade foi evoluindo, a Revolução Industrial é no final do século XVIII, XIX, começo do XIX, e no século XX, no comecinho do século XX, tem a criação da Organização Internacional do Trabalho, para cuidar especificamente das condições de trabalho. Você veja, ela é recente, gente, não tem nem 100 anos a OIT. Esse ano foi o ano que meu pai nasceu, então, pense, é de hoje. Daí, em 1983, depois de várias coisas e outros trabalhos que a OIT fez, todo mundo sabe também que o Brasil é um país signatário da OIT. Isso quer dizer que a gente tem que receber o que eles fazem, passa por uma eleição aqui dentro do nosso Congresso, para que a gente assuma e absorva as determinações que eles tiveram. Então, lá em 1983, isso aí faz 31 anos só, eles deram uma definição para deficientes e dizia que tinha que existir uma política para reabilitação e emprego às pessoas deficientes. Nessa época, começa a se criar formalmente a decisão de uma sociedade moderna de incluir os portadores de deficiência. Muito bem. Foi lá em 1983 que foi escrita a convenção. O Brasil aprova em 1989. E a lei entra em vigor em 1991. Você veja quanto tempo demora para que as coisas aconteçam. Entra em vigor em 91. E, paralelamente, a gente tem aí a escrita da nossa Carta Magna, e eles começam a entender que a gente tem que sair do modelo assistencialista, aquele de colocar o deficiente dentro de casa, escondido, e trazer para a vida, incluir o portador de deficiência na sociedade como um todo, e dar a ele condição de trabalho também, para que ele possa sobreviver por conta dele. E daí essa nossa Constituição traz dispositivos que falam, né, da acessibilidade, da educação, do trabalho, porque não basta você criar cota numa empresa, você tem que dar a essa empresa uma pessoa capaz de executar aquela tarefa. E se imagine como é que é a vida do deficiente, como é que ele se escolariza, como é que ele se educa. Pense nisso dentro do nosso país, onde até as pessoas sem deficiência têm, às vezes, dificuldade. Muito bem. Em 1989,
sai a primeira lei que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração de Pessoas com Deficiência. E daí tem o decreto 3298, que é aquele que regulamenta essa lei, que saiu em 1999. Meu Deus, como demora! Mas é assim que as coisas andam. E daí, nesse decreto, começa a ter o conceito do que é deficiência permanente e do que é incapacidade. Tá? Porque tudo isso a gente tem que saber pensar como é que você vai classificar alguém como portador de deficiência. Hoje existe uma discussão muito grande em relação a isso. Existem partidos de um jeito que pensam que tem que incluir qualquer coisa e partidos de outro jeito que pensam que tem que incluir aqueles que precisam de atenção especial. Então, por exemplo, estava conversando agora com o doutor Geraldo, quem usa óculos é deficiente, sem óculos é. Né? Agora, se você põe o óculos, você pode se considerar, mas se você perde o óculos, como é que se fica? Eu nunca esqueço uma vez um oftalmologista que disse que fez uma cirurgia para correção de miopia de um grande míope, mas que ele não ia ficar corrigido. Ele ia precisar usar óculos. Daí eu disse, mas por que então que ele vai fazer essa correção? Porque do jeito que a miopia dele está, se ele perde o óculos, ele não enxerga absolutamente nada. E se ele conseguir fazer uma correção, ele sem óculos, ele pelo menos tem um pouco de sobrevivência. Então, por exemplo, você perde o óculos numa praia, você não consegue enxergar 1 metro adiante de você. Então, valeria a pena fazer esse tipo de correção para que ele pudesse ter um pouco de autonomia no caso de perder a órtese dele, né, que seria o óculos. Então, pessoas que usam óculos são consideradas deficientes, a gente pode considerar. Senão, quem não usa óculos, quem não tem algum tipo de distúrbio, né? A não ser que você não corrija o grau de deficiência, como a gente vai ver aqui na continuidade. Bom, daí, no artigo 4º desse decreto 3298, ele define os tipos de deficiência, que eu acho que é aqui que interessa para todo mundo que trabalha em empresa, como é que você pode enquadrar essas pessoas nos tipos de deficiência. Tem deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, mental e múltipla. A auditiva e a visual ela é muito mais simples, porque ela traz parâmetros e é super objetiva. A física é uma encrenca, tá? É uma grande encrenca. E as múltiplas, eu particularmente não vi nenhuma pessoa com deficiência múltipla, mas, sem dúvida, existe, né? Então, veja lá o que fala. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, e aí vai, né? Fala-se aqui também dos ostomizados, amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, quando traz danos só físicos e não cognitivos, né? Nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas. Então, veja, eu tenho 2 coisas bem rápidas para contar que eu vivenciei. Faz cerca de 1 ano, um menino de uns 18 anos que trabalhava como operador numa indústria, ele tinha artrose de quadril bilateral. Então, ele não tinha, e precisava circular, andar bastante, fazer flexão do corpo. Como é que seria ele nesse tipo de função? Ele não tinha previsão de cirurgia a curto prazo, porque ele era muito jovem. A gente sabe que os ortopedistas não fazem prótese de quadril numa pessoa de 18 anos. E como é que ele iria trabalhar naquela condição, usando tanto o quadril, sendo um portador de uma doença tão evolutiva e grave? Poderemos considerá-lo deficiente? E se ele for considerado, onde é que ele vai trabalhar? Porque daí ele tem que ser reabilitado para desenvolver uma outra tarefa. Eu acho que quando existe superemprego e condição de um país de dar reabilitação profissional assim fácil, então não dá essa, vai estudar outra coisa, vai fazer outra coisa, mas é fácil assim de você conseguir? E se ele fosse considerado deficiente, onde é que ele iria trabalhar? Como é que a empresa iria recebê-lo? Porque você tem que receber o deficiente e dar condição adequada para ele trabalhar. Né?
Uma outra coisa, esses dias eu fui fazer um exame admissional, ele foi considerado deficiente porque ele tinha Genovaro. Eu disse, meu Deus, o Garrincha tinha Genovaro, gente. Aí foi considerado deficiente. Então, oi? Não, esse. O Garrincha não, o Garrincha foi um grande jogador de futebol que não podia fazer anatomicamente o que ele fazia, né? Agora, você acha que é feio esteticamente? Pode ser, né? Mas não é deficiente. Mas foi considerado pelo médico. Então, não existe uma fórmula para eu passar para vocês. O que eu estou tentando mostrar para vocês é isso, muito bom senso, muito bom senso. Aliás, como toda parte da medicina, né? Médico precisa vir com uma mala de bom senso e entender a condição. A gente não tem a fórmula correta de 2 mais 2 igual a 4. A gente tem que entender como é que as coisas podem ser. Tá? Esse menino, por exemplo, da artrose bilateral de quadril, eu considerei deficiente pela condição que ele estava vivendo naquele momento. E que poderia ser enquadrado numa cota. Né? Teve um outro, uma vez, porque a gente sabe que o reabilitado pelo INSS também entra na cota. Não só as pessoas que têm essa classificação aqui. E eu fiz um admissional de um operador de produção que ia trabalhar fazendo movimentos e que tinha uma reabilitação de uma epicondilite. Eu não pude admiti-lo. Porque ele, naquela função que ele ia ser demitido, ele provavelmente tinha algum tipo de restrição. O exame físico dele era absolutamente normal. Eu não achei absolutamente nada, mas ele tinha lá uma reabilitação do INSS dizendo que ele tinha tido alguma condição que impedia dele fazer tarefas que pudesse trazer algum tipo de sobrecarga. Então, eu fechei a porta para uma vaga de emprego muito boa, que eu não pude oferecer a ele. Ele achou que aquela carta, para ele entrar na cota, seria a garantia que ele iria entrar na empresa. Entendeu? Então, tudo a gente tem que ponderar. Muito bem. A deficiência auditiva está lá, ó. Perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis, ou mais aferida em audiograma nas frequências baixas, quer dizer, a frequência da comunicação, 500, 1.000, 2.000 e 3.000. A gente sabe, isso aqui é fácil. A pessoa não é surda, você com 40 decibéis, você não é surda, mas você tem uma perda considerável. Você precisa de silêncio, você não consegue interagir. Então, é alguém que possa ser considerado alguém com dificuldade. Daí vem a grande questão da deficiência visual. Ele também te dá meios de mensurar. Vem lá a avaliação da acuidade visual e são esses aí os parâmetros que definem quem é deficiente e quem não é. Isso está disponível, viu? Depois podem ficar para vocês, porque é bom, né, ter para dar uma olhada. Mas daí existe uma súmula do Supremo Tribunal de Justiça que diz que, para fins de concurso público, a visão monocular é considerada deficiência. Então, então vamos pensar. Quando aqui no Paraná existia um parecer favorável do Ministério, do Ministério do Trabalho sobre a visão monocular, eu dava pulos desse tamanho. Eu dizia tudo que o empresário quer. O que ele precisa fazer para admitir um portador de visão monocular? E daí entra na cota desse empresário. Ele não precisa fazer nada. E aquele que precisa de ajustes na empresa, que precisa de atenção, fica de fora. Então, gente, tem duas visões aqui. A questão do concurso público é diferente da admissão numa empresa. Eu tenho a impressão, não sei o que foi que o juiz pensou quando ele deu a súmula a favor da visão monocular. Mas vamos favorecer, né? Pelo menos entra na cota, a pessoa já tem uma certa dificuldade, ele não precisa ter uma concorrência tão ampla. Ele entra na cota de visão monocular. Mas, na empresa privada, isso daí é discutível. Alguns admitem que sim, outros admitem que não. Eu sinto muito que isso tenha ficado e tenha passado, porque, de verdade, a gente está distorcendo o que a normatização pensa, né? Você está diminuindo a possibilidade
de empregabilidade para aqueles que são realmente portadores de deficiência. Daí vocês vão estar lá na empresa de vocês e vão saber o que vocês vão colocar de cota, como é que vocês vão fazer isso, se vão aceitar a visão monocular ou não, porque às vezes as empresas têm dificuldade de cumprir as cotas, tá? E isso é uma coisa também que a sociedade tinha que discutir. Eu não acho que a empresa não tenha que contribuir, ela tem que contribuir, mas ela tem outras formas de contribuir. Tá? Outros países já fazem isso e não ficam limitados apenas à cota, né? Então, pegando a continuação disso daí, nós temos que entender em que sociedade a gente vive, como é que as pessoas definem as questões. Muito bem. Daí apareceu esse decreto aqui de 2004, que eu acho que todo mundo percebe essas mudanças no nosso cotidiano. Ele não fala só das pessoas com deficiência, mas ele fala de pessoas que têm prioridade, que são as portadoras de deficiência, que são as gestantes, os idosos, as com crianças no colo, que têm dificuldade de mobilidade, os lactantes, a gente vê lá, né? A plaquinha com a cadeirinha de rodas, a plaquinha com o velhinho com a bengalinha, nos bancos os assentos preferenciais. Então, a sociedade está evoluindo para ter essa atenção com esse tipo de pessoas que precisam de uma atenção diferenciada. Eu aqui vou colocar a questão do idoso, que esses dias eu ouvi um idoso dizendo assim, que tem que mudar a plaquinha, não pode mais botar aquele idoso assim. De verdade, a ideia era o idoso com dificuldade de mobilidade. Né? Esse, sim, merece uma vaga preferencial, mas o idoso que não tem dificuldade de mobilidade, para quê? Agora, quem tem a prerrogativa de poder usar uma vaga preferencial vai usar, se a lei fez isso. Mas não acho que isso seja uma necessidade, mas é um jeito da sociedade começar a mostrar um pouco de respeito, quem sabe, né, às pessoas mais velhas. Eu me lembro que perguntei nos Estados Unidos, aqui não vejo vaga para idoso, não tem vaga para idoso. Se tivesse vaga para idoso, não tinha vaga, só tem idoso. A quantidade de idosos é muito grande. Agora, aquele que tem dificuldade de mobilidade merece uma vaga mais perto, né? E depende também de cada sociedade. Eu lembro uma vez, que eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar que nas empresas japonesas, os empregados que chegavam cedo, eles estacionavam longe, porque eles tinham tempo de ir andando e deixavam a vaga para aqueles que, porventura, por alguma condição, precisaram chegar em cima da hora, para que eles pudessem acessar o trabalho o mais rápido possível. Então, é uma questão de cada sociedade. Se a nossa sociedade vai fazer isso, será algum dia? Eu gostaria muito que fizesse, sinceramente gostaria, mas, enfim. Então, está lá no decreto de 2004, tudo que precisa ter. E a gente vê algumas coisas sendo feitas. Né? A gente vê que a gente está evoluindo para isso. O que mais? Daí, nós entramos no INSS. O INSS fala da habilitação e da reabilitação profissional. No decreto 3048, no capítulo 15, ele diz que distribui o que as empresas têm que fazer e como elas têm que fazer. É a lei das cotas. É aquilo que traz a questão da grande dificuldade para que as empresas possam cumprir essas cotas. Eu sugiro que a nossa sociedade discuta isso e amplie isso. As empresas têm, sim, que ter responsabilidade sobre as pessoas com deficiência. Tem que fazer, ter atitudes de inclusão. Mas entendo que não possa ser só por cotas, porque algumas empresas, dependendo do tipo de trabalho que elas têm, elas não conseguem incluir o portador de deficiência, né, por causa da dificuldade, tem que ter plena capacidade física, né, empresas que façam muito trabalho operacional. Outras podem, sim, mas às vezes não conseguem atingir a cota. Por isso que a gente deveria talvez se mirar em outros países que, além das cotas, pedem às empresas que façam contribuições. Então, de que forma isso é feito em alguns países? Eles têm lá aquilo para cumprir, se eles não conseguem cumprir, eles têm que contribuir. Ou para um fundo que é gerenciado pelo governo, pelas empresas e por pessoas com deficiência, que façam a habilitação e reabilitação dessas pessoas,
Porque uma das coisas, eu não sei hoje como está, mas eu tive uma experiência, já faz um pouco de tempo, deve fazer uns 10 anos isso, sobre a inclusão de portadores de deficiência mental. Então, como é que isso aconteceu? Foi um supervisor da empresa que viu um trabalho feito numa empresa de máquina, numa cidade do interior de São Paulo, em que essa empresa contratava pessoas treinadas pela APAI daquela cidade para trabalhar na distribuição das peças para as concessionárias. E trouxe a ideia para ser implantada dentro da empresa que eu era médica. E nos chamou para achar aonde existia capacitação para essas pessoas portadoras de deficiência mental. Aí eu percebi a dificuldade que a gente tinha, até para outras portadoras de deficiência, porque a empresa exigia que as pessoas, não o deficiente mental, mas as outras deficiências, que tivessem o 2º grau completo. Então, eu fui buscar portador de perda auditiva. A gente não conseguia o deficiente auditivo com o 2º grau. Então, a gente tem que pensar nisso. Você tem que profissionalizar essas pessoas. Você diz para a empresa, pegue, faça, e... Então, quem que está fazendo esse trabalho? Quem que está profissionalizando essas pessoas? Assim como o portador de deficiência visual. Essa empresa ela tinha lá um jeito de fazer um controle de qualidade, que a sensibilidade da pessoa não vidente era muito exacerbada em relação da pessoa vidente. Então, o vidente ia precisar, sei lá, de 6 meses de treinamento, e o outro passava a mão e já sabia o que tinha. Só que ele tinha que circular pela empresa, ele tinha que circular com segurança, né, e não poderia trazer obstáculo para que ele estivesse lá. E daí a gente tem que quebrar o próprio preconceito que a gente tem, porque a gente tem muito medo de tudo. E trabalhar muito bem essa questão do preconceito. Quando a gente fez esse trabalho lá dos portadores de deficiência mental, eu consegui encontrar uma escola aqui que treinava deficientes mentais. Só que, normalmente, essas pessoas elas vêm com outras condições. Elas têm crises convulsivas, e elas podem ter no ambiente de trabalho. Né? E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai receber? Então, o que foi feito? Primeiro, você trouxe os profissionais dessa escola para conversar com as pessoas que iriam conviver com esses deficientes. Você pensa como é que se sentiu o empregado que estava ali trabalhando e que ia dividir tarefa com um deficiente mental. Opa, ou eles vão me mandar embora, ou o que eu faço é muita porcaria. Entendeu? Mas daí você começa a mostrar que essa inclusão não vai diminuir o que o outro faz e nem vai tirar dele aquela vaga de emprego, e faz ele entender que ele tem que aceitar essa pessoa que vem do jeito que ele vem. Então, se ele cair e tiver uma crise convulsiva, vira ele de lado e espera a crise passar. Não saia berrando, se esgoelando, se descabelando. Treine. Entenda o preconceito que as pessoas têm para poder quebrar o preconceito. Porque o preconceito, gente, nada mais é do que falta de conhecimento. Eu não estou falando daquele outro lá, daquele que não tem lógica. Eu estou falando daquele que gera medo, porque você não tem conhecimento. Então, treine esses indivíduos para que eles possam aceitar o diferente. Tá? E a hora que você receber esse diferente, não trate ele com paternalismo. Ah, coitadinho. Vai ser nada de coitadinho, gente. Tenha metas para ele como para qualquer outro empregado. Você não vai estar fazendo favor, você vai estar fazendo uma troca. E essas pessoas têm condição de fazer isso, porque se você tratar ele como coitadinho, você criou um monstrinho, você não vai mais conseguir gerenciar. Então, para isso, precisa ter gente com cabeça para fazer. Então, se pense se todo o nosso empresariado tem esse tipo de condição, e se você impõe isso do dia para a noite. Então, o que faz? A lei obriga, pega aquele indivíduo, coloca num depósito de gente, que é a pior coisa que se pode fazer por alguém. Daí você está dizendo que você está fazendo um favor porque ele é um pobre coitado. Não é por aí. Ele não é um pobre coitado. Ele é um ser humano com capacidade, sim, para desempenhar a atividade para a qual ele foi contratado. E ele tem que estar preparado para fazer isso.
falando das empresas e das cotas e das contribuições, uma das possibilidades seria essa, que se crie, melhore a formação dos portadores de deficiente e que se tenha locais de trabalho, como essa escola, por exemplo, de onde eu trouxe esse pessoal, ali eles faziam baldes, colocavam a alça dos baldes e que eram vendidos para os supermercados. Então, você pode contratar esse indivíduo num outro local, onde ele tem uma condição confortável para desempenhar a sua própria atividade. É que a nossa lei ela é muito engessada, né? Ela é muito rígida. Tem que ser funcionário da empresa e tem que ter aquela cota. E daí fica essa briga lá. Perdeu uma unha, entra na cota. Porque eu quero qualquer um na minha cota. Visão monocular, então, maravilha, né? Quanto mais eu tiver, melhor. Porque o que eu vou precisar fazer para trazer ele para a empresa? Ele só não pode ser motorista profissional. O resto ele pode fazer tudo. Bom, o que mais? Isso aqui é importante, você não pode dispensar o empregado portador de deficiência sem ter outro para ocupar a vaga, outro portador de deficiência. Não precisa ser exatamente aquela vaga, mas você tem que trocar um deficiente por outro. Esses dias nós tivemos eu não sei exatamente a história inteira, porque eu peguei a história pela metade, mas eram pessoas com deficiência auditiva que foram demitidas de um grande banco. E o Ministério do Trabalho e a promotoria mandou readmitir. O banco não teve dúvida, readmitiu, botou tudo numa sala, sem ter o que fazer. Então, eles estavam, de verdade, praticando assédio, né, para estas pessoas, porque estavam tratando as pessoas como objeto de depósito. E, segundo, por que não trocaram, não colocaram outros para que eles pudessem demitir, já que eles não estavam mais fazendo a tarefa conforme a determinação dos fluxos lá da empresa determinava. Então, eu digo, mas que diacho de RH, um grande banco tem que ter um RH, né, gente? Para tratar as pessoas como elas merecem. Então, é nesse sentido, a gente entende que tem que ter a produção, a gente entende que tem que ter o lucro, tudo isso precisa. Mas não deixe de tratar as pessoas com o devido respeito. E isso nos diferencia ainda dos países desenvolvidos. Porque as sociedades desenvolvidas tratam as pessoas de uma forma muito melhor do que nós tratamos as nossas pessoas. E é isso que a gente tem que aprender. Eu acho que a grande questão que me faz gostar demais do que eu faço é ter convivência com todos os tipos de pessoa. Porque eu converso desde o peão lá, quase analfabeto muitas vezes, até o diretor de uma grande empresa. Para mim, é tudo empregado do mesmo jeito. Um andando com o carro do ONU, outro andando de ônibus, mas é tudo empregado do mesmo jeito. É tudo ser humano do mesmo jeito, cada qual com a sua particularidade, cada qual com as suas necessidades. E a gente aprende, troca, né, com cada um que você convive, com cada um que você conversa. Porque o mais simples tem coisa para te ensinar. E acho importante a gente saber disso. Bom, daí, o ano passado, depois, você veja, a nossa Constituição é de 88, só que é uma lei complementar da Constituição Federal, foi determinado as aposentadorias especiais para os portadores de deficiência. Então, você fique pensando que uma visão monocular vai entrar nisso daqui. O Estado não está ainda, os órgãos públicos não têm lei, por enquanto, mas está na Constituição que eles têm que ter. Tá? Isso aqui é só do regime geral, né? Só do INSS. Se for considerado deficiente, vai se aposentar com menos tempo. Porque ele entende que uma pessoa com alguma dificuldade vai ter mais dificuldade para executar a tarefa que faz. É uma visão, a sociedade concorda, eu não acho nenhum grande absurdo, acho que pode ser até justo, dependendo do que a pessoa faça. Né? Então, esses aqui são os critérios para a aposentadoria especial. Bom, isso aqui eu trouxe só para a gente ter uma ideia do contexto que a gente vive. Eu não sei se isso aqui reflete a realidade, porque ele fala que 45,6 milhões se declararam com algum tipo de deficiência. Então, eu não sei que critério foi usado para que fosse considerado ou não. Mas, se a gente dividir isso aí pela metade, vamos dizer que 20 milhões de brasileiros sejam portadores de alguma deficiência que precise de uma atenção especial. É uma população
razoavelmente interessante para a gente pensar. Não dá para abrir um buraco e jogar fora, gente. E é claro que tem níveis de deficiência que não dá ao indivíduo a capacidade de sobreviver por conta própria. Tem as grandes paralisias cerebrais, né? Você tem pessoas que precisam de atenção de terceiros. Eu não sei quantos estariam incluídos nessa conta. Mas aqueles que não precisam, vamos deixar que eles andem por conta própria, né? E a grande maioria vive em área urbana. A principal deficiência é a visual, a motora é a segunda, já é menos da metade do que a visual, a auditiva e a mental e intelectual é bem menor. Então, veja, se a gente pensar, a gente tem que criar ambientes, principalmente para os deficientes visuais. Eles já têm uma capacidade melhor, porque eles conseguem se escolarizar melhor, porque eu acho que se alfabetizar em Libra é mais difícil do que se alfabetizar com a leitura Braille, porque ela é normal, a Libra é diferente, ela precisa de uma outra metodologia de pensamento, eu acho. Não é fácil se alfabetizar alguém em Libra. E, como conclusão, isso aqui é um parecer do professor José Pastore, que ele diz que nada justifica tratar os portadores de deficiência como cidadãos invisíveis, porque eles não são. Eles estão aí, não adianta a gente querer jogar no buraco. Com a elevação crescente do nível educacional e o advento das tecnologias de telecomunicação e informática, o número dos que têm condições de produzir com qualidade aumenta dia a dia. É a evolução da modernidade, gente. É por isso que a gente não joga mais no penhasco, porque a gente tem como absorver esses indivíduos. A gente começou dando uma muleta, começou dando uma cadeira de rodas, hoje está aí cheio de tecnologia. Então, você tem que... Só que precisa ter acesso à educação. Se essas pessoas não tiverem acesso, e essas pessoas têm menos acesso do que os não portadores de deficiência. Então, veja quanto a gente tem que fazer pelo nosso país, né? E a maioria apresenta limitações superáveis mediante arranjos institucionais e acomodações no trabalho. Quer dizer, bom senso e boa vontade. Quebre o preconceito, seja inteligente, porque isso aqui não vai estar fazendo mal para ninguém. A gente não está propondo que você faça favor. A gente está propondo que você dê condições às pessoas de serem autônomas, de serem autossuficientes. Tá? E, lógico, para você receber um cadeirante, você não pode ter uma empresa cheia de escadas. Porque, aliás, quem inventou a escada, não sei quem foi, mas não foi o cadeirante, pode ter certeza. Né? Pois é. Mas agora você tem que achar condições dessa pessoa se movimentar. E vai ter custo para isso, porque não se pensou nisso lá para trás. Né? Hoje a gente já tem, por exemplo, o rebaixamento de meio-fio. Nós somos uma cidade um pouco cidadã, né? Ainda precisamos melhorar, mas já somos uma cidade cidadã. Vocês não se sentem felizes de ver tudo isso? E que essas pessoas possam circular? Apesar que tem rebaixamento de meio-fio, mas as nossas calçadas, a gente nem sempre tem deficiência, é fácil de andar. Mas, enfim, a gente vai evoluindo. Então, é isso daqui que eu queria colocar para vocês. É muito mais para vocês entrarem, assumirem não diria nem essa bandeira, mas esse tema. Porque eu acho interessante, vocês que estão nas empresas podem contribuir e saber o que está acontecendo, aonde existe. Talvez hoje exista melhor formação dessas pessoas do que quando eu fui buscar. Não sei se está fácil encontrar alguém com 2º grau e que seja portador de deficiência. Talvez a doutora Renata possa nos falar, porque ela está atuando, ela está na área, então você vai trazer experiência prática. Né? Então é isso, pessoal. Não sei se ajudou, mas vamos às perguntas. Por favor. Bom dia, primeiro. Meu nome é Gui Pereira de Almeida Filho, sou médico ginecologista, homeopata e tenho pós-graduação em Administração e Saúde Pública. Então, eu sou médico da Saúde do Trabalhador, na 2ª Regional da Saúde. Estou entrando agora nessa parte da medicina do trabalho, então estou tendo contato com uma área nova da medicina. Eu achei muito importante o que você colocou da relação, da questão da legislação, que você colocou como se ela fosse engessada. Tá? Eu não penso que ela seja engessada, eu acho que ela é amadora.
A legislação brasileira é extremamente amadora, porque ela não contempla o que é feito principalmente no executivo, na parte médica. Na pós-graduação, eu estudei recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, e a minha intenção era saber por que as unidades básicas de saúde, ou por que o sistema público de saúde era tão deficitário. E a resposta veio na monografia, e que é a questão da legislação mesmo. A nossa legislação é extremamente amadora e ela não contempla. Teve um curso na Uninter sobre medicina do trabalho, que veio uma médica de Brasília, do Ministério da Saúde, e que ela falou exatamente a questão dos recursos financeiros e da parte da legislação. Então, na saúde do trabalhador, como na parte dos recursos financeiros do Sistema Único, eles eram alocados da Seguridade Social, que não era a finalidade da Seguridade Social, a finalidade não é aposentadoria, não é assistencial, né? E os recursos eles são distribuídos sob a forma de concessão ou de incentivo. Quer dizer, a legislação ela não contempla. Você fala do portador de deficiência? Não, eu estou falando da legislação de uma forma geral, de uma forma ampla, na parte da medicina do trabalho quanto na área de saúde. Então, eu vejo que ela é amadora mesmo, sabe? Ela não contempla e parece que não existe interesse mesmo em que ela seja efetiva ou seja uma legislação que contemple na questão da assistência, sabe? Você sabe que a habilitação e a reabilitação profissional no Brasil só é feita pelo INSS, a lei. Sim. É que a gente cria leis bonitas, elas são bonitas, mas elas são difíceis de serem colocadas em prática. É como, por exemplo, a questão da saúde é dever do Estado. Eu não conheço nenhum país no mundo, do tamanho do nosso, que dê saúde gratuita para todos. Eu também. Eu não conheço. Daí não dá. Não dá. Mas daí o que acontece? Está na lei que é para dar. Então, tem que ter na lei que é para dar. Se um advogado entra na justiça para tirar um custo de não sei quanto, que vai furar, vai sangrar uma outra atividade, o advogado não está errado, porque está na lei que é para dar. Sim. Então, tem que dar. Mas só que a gente não consegue dar. Eu não sei se a gente pensa no ideal. Eu não sei se é amador, não saberia dizer. Mas eu acho que a gente